Amém, meus amados, a graça do nosso Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais um vídeo, e agora vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente poder entender o que vai suceder na grande tribulação, ok? Lembrando que no vídeo passado eu falei que o tempo em que o anticristo fizer o pacto com muitos, ao qual vai durar uma semana, ou seja, 7 anos, uma semana de anos, ou seja, 7 anos, mas na metade da semana ele vai quebrar esse pacto, né? Então esses 3 anos e meio, esses primeiros 3 anos e meio serão de falsa paz, ok? Aonde nesses 3 anos e meio, dentro desses primeiros 3 anos e meio, vai ser 8 meses e meio da construção e restauração de Israel, ou seja, o santo concerto, e depois de 8 meses e meio vai se contar 1010 dias de sacrifícios diários e ofertas de manjares, ok? No vídeo anterior nós estudamos sobre isso, sobre as 2.300 tardes e manhãs, ok? Já digo aos irmãos que nós vamos folhear, né, a Bíblia. Eu não vou dizer que não vou ler todos os versículos, senão não vai caber no vídeo, mas os irmãos podem estar confirmando nas suas Bíblias, ok? Lembrando, recapitulando também do vídeo passado, em que esses primeiros 3 anos e meio será o último ato da apostasia, ou seja, do agravamento da apostasia, eu chamo de apostasia pesada, né? Isso é meu conceito, eu chamo de apostasia pesada, porque é aí que se cumpre 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 8 até o 12, ok? Então eu chamo isso de apostasia pesada, porque infelizmente nesse tempo muitos que não quiseram receber a verdade serão enganados pelo anticristo, ok? E nesse tempo, como a gente já estudou, que vai haver guerras, então muita gente vai estar ali sofrendo, vai estar com fome, vai estar sofrendo as dores ali, entendeu? Então as pessoas vão estar ansiando por uma paz, né? Vão estar ansiando ali por uma vida melhor. E quando o anticristo vier, ele vai dar tudo isso, ao qual grande maioria vai segui-lo. Mas nesse tempo de 3 anos dos primeiros 3 anos e meio, os entendidos da palavra vão estar todos se escondendo, ok? Por exemplo, se uma guerra começar daqui a 1 ano, 2 anos, a gente não sabe, então eu particularmente já vou me esconder. Eu vou sair da cidade grande e já vou me esconder, ok? E ali eu vou estar atento a todos os eventos que vão acontecer no mundo, ok? Tanto no céu quanto na terra. Então, nesse tempo dos primeiros 3 anos e meio, grande parte dos cristãos sabidos, né, entendidos, vão estar saindo das cidades grandes e vão estar se escondendo já, né? Mas, infelizmente, aqueles que acreditam, que afirmam que antes da grande tribulação, antes do anticristo trazer a grande tribulação no mundo, vai ter arrebatamento. Então, esses são aqueles que, infelizmente, vão estar distraídos e vai cumprir ali Daniel capítulo 8, versículo 25, ok? Então, os irmãos vão lá em Amós. Os irmãos vão em Amós, e daqui agora eu peço aos irmãos que deem pausa no vídeo, ora a Deus, peço a confirmação no coração, sabedoria no espírito, abram as suas Bíblias, estejam com as suas Bíblias abertas para a confirmação, ok, meus amados? Então, nesse tempo, já começando o vídeo do tema abaixo, esse tempo que eu chamo de apostasia pesada, de apostasia grave, a palavra de Deus
já vai começar a ser desconsiderada. Mas o anticristo vai sofrer resistência não só dos cristãos, como também de países aliados a Israel. Contanto que na grande tribulação vai se haver guerra ainda, ok? Então, por causa disso, o anticristo ele vai voltar para Jerusalém, como se afirma em Daniel. Vamos voltar para Daniel, onde se afirma em Daniel 29, ok? No versículo 29 que diz: no tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez, como foi da primeira. No 30, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Ou seja, certamente aqui vai começar o desacordo entre o anticristo e os demais que ele fez o pacto. Então ele vai voltar para Israel, já que ele já é contra a Santa Aliança, contra o Santo Concerto. Então ele vai instaurar a abominação desoladora, quebrando o pacto, ok? E nessa questão, agora sim nós vamos para Amós, capítulo 8, versículo 11, que diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar em mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Ou seja, infelizmente hoje muitos pastores estudiosos têm atrelado essa passagem a nós, como se nós fôssemos arrebatados precocemente, iminentemente, e como se nós fôssemos a própria palavra de Deus, que será arrebatada e que não haverá ninguém para pregar a palavra de Deus. Sendo que há uma coisa muito errada nesse negócio, porque os irmãos vão em Daniel 11, versículo 32 até o 35, os irmãos vão ver que vai ficar santos de Deus para poder serem provados, para poder ainda ensinar, para poder ser presos, para poder embranquecer as suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém? Então, isso aqui, essa passagem de Amós, ele é simplesmente que a palavra de Deus será crime, ok, no mundo. Aquele que tiver a Bíblia vai ser considerado criminoso. Então, muitos cristãos vão se esconder. Então, aí, meus amados, os irmãos vão lá em Mateus 24. Os irmãos vão em Mateus 24, deixam suas Bíblias abertas em Mateus 24, e nós vamos para o versículo 31 de Daniel 11. Quem tiver duas Bíblias, abram duas Bíblias, ok? Então no versículo 31 de Daniel 11 diz o seguinte: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Ora, esse versículo 31 de Daniel 11 é o mesmo que Jesus fala no versículo 15 de Mateus 24, que diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, meus amados, nós já vemos aqui que não haverá arrebatamento antes da grande tribulação, ou seja, a igreja passará pela grande tribulação, ok? Então, os irmãos podem ler do versículo 16 até o 28, que os irmãos vão ver que é toda a grande tribulação, ok? Também os irmãos podem ver
no capítulo 11 de Daniel, do versículo 32 até o 45, ou seja, até o final do capítulo 11. Também é a grande tribulação, ok? Eu quero enfatizar aqui, botar aqui alguns versículos que são idênticos a outros versículos do Apocalipse. Os irmãos abram suas Bíblias em Apocalipse. Quem tiver 2 Bíblias, deixa aberta em Daniel, e a outra deixa aberta em Apocalipse, ok? Ou então, quem tiver uma, deixa marcado. Coloca os papeizinhos aí, deixa marcado, ok? Então, eu deixei aqui anotado o seguinte: os irmãos pegam Daniel 11, versículo 36 ao 37, os irmãos vão ver que é a mesma coisa de Apocalipse 6, ok? É a mesma coisa de Apocalipse 6, que liga a Daniel 8, versículo 11 ao 12, e também Daniel 7, 25. Ou seja, essas passagens estão falando da mesma coisa, do mesmo tempo, da mesma hora, ok? Daniel 12, versículo 11, também fala da abominação desoladora, que é por 1290 dias, ou seja, o que vai se cumprir daquelas 2300 tardes e manhãs. As 2300 tardes e manhãs, que 1290 dias dessas 2300 é de abominação desoladora, e sobrando 1010 dias de sacrifícios diários e ofertas de manjares. Se os irmãos somarem 1290 mais 1010, os irmãos vão no resultado de 2300, ok? De Daniel 12, versículo 11, os irmãos vão ver que Apocalipse 13, 5 também é a mesma coisa, ok? Os irmãos vão ver que é a mesma coisa. Eu não estou lendo os versículos para que o vídeo não seja muito grande, muito extenso, tá? Os irmãos também, que vai ter uma coisa muito surpreendente agora, que eu gostaria de dar muito mais atenção, que a grande tribulação não será só no mundo, mas também no reino de Deus. Nossa, no reino de Deus, grande tribulação? Sim. Os irmãos vão em capítulo 12 de Daniel, versículo 1, e ele é o resumo do capítulo 12 inteiro de Apocalipse, ok? Então, os irmãos abram suas Bíblias, vão lá, os irmãos podem ler aí, tá? Se quiserem dar pausa no vídeo, podem dar pausa no vídeo, podem ler. O versículo 1 é o resumo do capítulo 12, do capítulo 12 de Daniel. O versículo 1 é o resumo do capítulo 12 inteiro de Apocalipse, que haverá guerra no céu, ok? Onde o anticristo vai engrandecer-se até o céu, e anjos serão postos à provação, e alguns serão postos a ser pisados, ok, meus amados? E Daniel, capítulo 11, versículo 36, agora eu posso ler para os irmãos, está escrito assim: este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, e será próspero, e até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Ora, o que está determinado? Para que ele possa se engrandecer, ok? Nós vamos aqui no versículo de capítulo 8 de Daniel, que diz o seguinte, capítulo 8, versículo 10, que diz, vou ler com vocês: cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou, ou seja, ele simplesmente os derrotou pelo engano, ok? Sim, no versículo 11, sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, ou seja, até Miguel.
Dele tirou o sacrifício diário e o lugar santo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Os irmãos vão lá em capítulo 12 de Apocalipse, e os irmãos vão ver ali que bate essa passagem aqui de Daniel 8, versículo 10 até o 12, do capítulo 12 de Daniel, versículo 1, é o resumo de capítulo 12 de Apocalipse, ok? Lembrando, meus amados, que ainda tem dois eventos na grande tribulação, que é as duas testemunhas e as 7 trombetas, ok? A cada vídeo eu vou estar falando especificamente desses assuntos, tá ok? Então a igreja passará pela grande tribulação. Ora, no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 7, diz o seguinte: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. No Apocalipse 14, versículo 12, está escrito: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ora, para terminar o vídeo, nós vamos em Apocalipse capítulo 7. Os irmãos podem ler capítulo 7 inteiro, mas especificamente a partir do versículo 9, em que o apóstolo João vê uma multidão de pessoas, ok? E o ancião pergunta de onde eles são, de onde eles vieram. E João responde para eles, resumindo para vocês, o João responde que só ele sabia. Então, esse ancião responde no versículo 14 do capítulo 7 de Apocalipse: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Amém? Novamente, lendo para os irmãos aqui, que a igreja passará pela grande tribulação, capítulo 11 de Daniel, versículo 32 até o 35, e também Daniel, capítulo 12, versículo do 12 até o 13. Amém, meus amados? Espero que os irmãos tenham entendido. Os irmãos podem estar julgando o vídeo, ok? Se não entendeu, negative o vídeo, coloque um comentário embaixo, que eu vou estar fazendo um outro vídeo explicando melhor. Amém, meus amados? Graça e paz de Jesus Cristo a todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.